Fala parceiros rubro-negras e amigos do canal. Alô especial aí a todos os flamenguistas aí inscritos no nosso canal. A galera ali do Parque Cidade ali, né? Fagner, Della Roque, Douglas Flá, Johnny, Jonathan, Anderlan, Luquinhas e entre outros flamenguistas mais aí. Alô especial aí pra galera ali também do Grupo Impactantes, Ludinei, Dinaédio, né, o presidente do Grupo Impactantes e a todos os membros do Grupo Impactantes. Falou especial para a galera do Flex, né, Valparaíso, falou especial para meu irmão Marcelo, minha esposa Sandra, minha filha Pamela e meu filho Diego aí também. Falou especial a todos eles aí, que sempre estão interagindo com o nosso canal aí e torcendo pro nosso Mengão, né, o malvadão, que não tem nada de malvadão por enquanto, né, tem que melhorar e muito. Galera, vamos falar aqui, Galvão Bueno aí, né, soltou aí mais uma indignação aí, falando aí do time do Flamengo, né, o Flamengo aí que fez a torcida passar aquele vexame na presença de 70 mil torcedores. Zico saiu de lá triste, né, Zico aí que completou 70 anos hoje, né, inclusive vai ter ali presença de alguns jogadores do Flamengo ali, capitão ali também do Mengão vai estar lá, e entre outros jogadores mais, né, galera? Galera, vamos falar aqui agora aí também do técnico do Vasco aí. Na verdade, o Vasco acha mesmo que pode vencer o Flamengo, e eu acho também que o Vasco tem condições de se aproveitar desse mau momento que o Flamengo vive e vencer o Flamengo, né, galera? Porque desse time aí a gente não pode esperar coisas tão boas desses caras aí. Os caras que chegam lá, pipocam, amarelam, erram pênalti, chutam bolas fora. Então, a gente não pode esperar muita coisa desses caras. Além do mais, né, Pedro não treinou hoje, né? Também aquela joia lá que o Vitor Pereira tá colocando, o Matheus, também não treinou, né? Estou sentindo aí desconforto aí. E a gente não sabe como é que vai ser a preparação do Flamengo aí contra o Vasco, né? Na verdade, ali teve alguns treinos e tal, mas a gente não sabe como é que vai proceder essa situação, né? O técnico do Vasco deu uma entrevista aí e eles acham sim que podem vencer o Flamengo, né? Sabem que é um clássico, mas precisam se classificar, vão dar a vida deles ali, né? Porque é um clássico ali e contra o Flamengo eles costumam se doar bastante, independentemente de qualquer outra coisa, né? Vou colocar os cortes aí, galera, do Galvão Bueno aí falando para vocês. Vou colocar os cortes também do técnico do Vasco. Agora, a maior vergonha que aconteceu foi desse senhor aí, que se diz ser árbitro, esse Braulio aí, que já prejudicou o Flamengo diversas vezes, sujeito, né? Uma vez expulsando até o João Gomes aí, para dar vantagem para o Corinthians. E esse sujeito é terrível. Ontem ele aprontou uma para cima do time do Sergipe aí. Sergipe que ganhava, estava eliminando o Botafogo. Ele deu 9 minutos de acréscimo, deu 3 escanteios que não aconteceram, um atrás do outro, para o Botafogo empatar o jogo e se classificar. E no final deu aquela confusão toda. O Flamengo não pode deixar esse sujeito apitar seus jogos. Esse tal de Braulio tem que montar um dossiê contra esse cara. Esse Wilton Pereira também de Sampaio também. Esse Wilton Pereira Sampaio. Esse é outro cara muito complicado. Sempre tenta prejudicar o Flamengo. Então esses caras não podem apitar jogo do Flamengo, né? Nem em Campeonato Brasileiro, nem em canto nenhum. Que são pessoas mal intencionadas, né? Galera, vou colocar os cortes para vocês aí. Vergonha pro Chora Fogo, tá? Ganhado com o apito amigo desse sujeito aí, né? Um sujeito totalmente despreparado que beneficiou o Botafogo e foi pouco que aconteceu lá. Por pouco ele não foi linchado lá mesmo, esse tal de Braulio, né? Que é um péssimo juiz, né? Um péssimo profissional. O cara não sabe apitar nada ou então anda mal intencionado. A verdade é essa. Não tem condição do cara errar tanto desse jeito. Ele e esse Wilton Pereira de Sampaio são terríveis. Que o Flamengo tem que bater na tecla e não deixar esses caras apitarem jogo do Flamengo. Galera, saudações rubro-negras a todos os rubro-negros. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Peça o sininho da notificação, dê o joinha
e abraço a todos vocês, flamenguistas. Bem, amigos da Nação Rubro-Negra, não tem ninguém satisfeito, né? Depois de mais uma derrota, dessa vez nos pênaltis, mais um título perdido em 20 dias neste mês de fevereiro. Repare que eu dei um tempo, quase 24 horas, para falar alguma coisa depois da derrota contra o Del Valle. Mais de 71 mil pessoas no Maracanã, era jogo para se ganhar. Não pode se perder um título desse. Então, eu vou falar um pouco, metade, vai, como o analista, o comentarista, coisa que eu faço nos últimos 50 anos, e a outra metade como já vestido o manto sagrado. Tá bom? Não tá. Tem erro? Tem. Erros? Muitos. Começaram ontem? Não. Vem de longe? Vem. Desde lá de novembro. Eu já não sei dizer se o problema maior é o técnico, porque eu acho que a química dele não combina com o Flamengo. O Flamengo não combina com essa coisa de 3 zagueiros. O Flamengo não combina com essa coisa de 3 volantes. O Flamengo é o Flamengo do toque de bola, da força, do ataque, de pressionar o adversário, não de ficar cruzando bola na área por falta de opção. Mas, será que a culpa não é maior da diretoria? Porque foi ela quem demitiu o Dorival na calada da noite. Foi ela que, ao invés de, depois do título da Libertadores, ó o bichinho aqui, que bacana, depois do título da Libertadores, não ter dado férias pro time principal, para voltar logo no começo de dezembro, para trabalhar. Seriam 3 títulos a serem disputados em fevereiro. A Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana. Aí contrata um técnico que só vai poder começar 1º de janeiro. O time do Flamengo está sem pernas. O time do Flamengo ainda não se achou em campo no entendimento tático e técnico do treinador. Eu nunca fui a favor de se romper contrato, mas tá difícil. Bom, ouvi dizer que os jogadores estão dando força pro VP, então o vestiário tá bom. Se o vestiário tá bom, já é uma coisa melhor. Agora, para você, de quem é a culpa maior? É dos jogadores que não estão bem? É do técnico que não se achou ainda no trabalho? Ou é da diretoria que fez um monte de bobagens e prejudicou o time do Flamengo para essas 3 decisões? E como será daqui para frente? Agora tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Como será? O comentarista diz, vamos dar tempo para que as coisas se acertem. O torcedor talvez dissesse, Jorge Jesus, JJ, volta JJ. Importante, um clássico, e a tabela, apesar do Vasco ter ganho mais uma colocação, está bem apertada. Botafogo e Volta Redonda tem 1 ponto a menos que o Vasco, e em caso de não vitória no domingo, o Vasco pode ser ultrapassado por ambos, e ambos pegam 2 equipes de menor investimento no Rio de Janeiro. Então, o jogo para domingo, ele ganha um peso muito grande. E aqui vai uma pergunta já um pouco diferente. A gente sabe que, a gente já falou um pouco disso, que o brasileiro ele é muito resultadista. E eu queria saber se está trabalhando um pouco já a cabeça do grupo de, independente do resultado final dessa classificação, o trabalho está sendo bem feito. O próprio Paulo frisou no começo da temporada de que o estadual estava sendo levado como pré-temporada. Então, eu queria saber como é que o Maurício está enxergando o clássico de domingo e essa eventual classificação ou não para as finais do campeonato. Obrigado. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que são 2 coisas que, evidentemente, uma tem influência sobre a outra, né, mas que a gente pode analisar em separado. O jogo de domingo é o tipo de jogo ou o tipo de clássico que, por si só, traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque, sem dúvida nenhuma, é um clássico gigantesco. Mesmo se, eventualmente, não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível. E é isso que a gente vai fazer. Então, não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico e por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação.
tentando desenvolver e aprimorar uma forma de jogar, o conhecimento dos jogadores, essa gestão do elenco, dando oportunidade para jogadores jovens jogarem. Hoje foi o Ryan que estreou, está observando eles, entendendo como cada um pode contribuir, se encaixar ao longo da temporada. Mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de ir o mais longe possível, de classificar, de chegar nas finais, e não é diferente com o Campeonato Carioca. Então, não traz um peso maior, é uma responsabilidade que a gente já teria e vai encarar o jogo com a maior seriedade. Barbieri, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Voltando a falar sobre o clássico de domingo, você acha que esse jogo contra o Flamengo pode ser um jogo de afirmação no nível de enfrentamento tão alto, como foi, por exemplo, contra o Fluminense, quando o Vasco foi bem, e contra o Botafogo depois daquela vitória? Boa noite. Eu acho que é possível interpretar dessa maneira, mas não é uma forma de pensar que eu me prenda a ela, entendeu? Eu acho que é mais um jogo de um excelente nível, e se a gente tiver um resultado positivo não significa que está tudo certo, que a gente não tem que seguir evoluindo, e se acontecer o contrário também. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário, e aí, como eu falei anteriormente, pela histórica, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa e que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor. Olha o que aconteceu no jogo entre Botafogo e Sergipe na Copa do Brasil. O Sergipe estava ganhando o jogo, uma classificação histórica, até os minutos finais dos acréscimos. O juiz da partida, o Braulio, ele deu esse tanto de acréscimos e o gol do Botafogo, que foi o gol de empate que classificaria o time do Botafogo contra o Sergipe, saiu depois que o tempo de acréscimo foi estourado. Sim, alguns segundos depois, muitos segundos depois de todo o acréscimo já ter sido estourado, o Botafogo foi lá e fez o gol de empate. E logo depois disso, o jogo foi encerrado pelo árbitro da partida. O que é ok, faz parte do futebol. Se não fosse numa partida de mata-mata, e é aí que o negócio fica complicado. Acabou entrando a questão de que, além de ser uma classificação histórica, poderia também ser uma compensação financeira para o Sergipe caso ele tivesse sido classificado, que, claro, iria influenciar toda a temporada do time em 2023 e até, quem sabe, nos próximos anos também, a depender de como o dinheiro fosse usado. E aí, amigos, depois que o jogo acabou, o presidente do Sergipe invadiu o campo e resolveu, vamos dizer assim, fazer justiça com os próprios punhos. Sim, ele tentou acertar o juizão, só que ele, não sei se ele acertou, porque ele foi coibido pela galera. E acabou que ele foi acertado por alguém e acabou saindo de campo com ferimentos nos olhos por causa daquilo. Inclusive, o goleiro do Sergipe disse o seguinte: estou muito sereno agora, estou tranquilo, e vou falar mais no meu coração. CBF, você é uma vergonha. Você é uma vergonha, o que ele fez hoje foi uma safadeza, deu acréscimo a mais. No último lance, que creio eu que o segundo escanteio não foi escanteio, a bola era nossa. Eu estava no chão, ele falou, levanta, que se não levantar vou dar 1 minuto. Levantei, mesmo assim ele deu mais 1 minuto. É uma safadeza, se fosse o contrário, se fosse o Botafogo com 1-0, o Sergipe precisando do resultado, 5, 6 minutos no máximo. CBF, você é uma vergonha. E por que é essa briga? O que você viu dali de baixo da trave? Cara, eu já não consegui acompanhar, confesso que na hora eu baixei a cabeça, a tristeza ali foi muito grande, eu não vi o que aconteceu. Mas é a revolta, né, velho? A revolta, alguns reagem de uma forma, outros de outra. Mas o que ele fez hoje foi uma safadeza e ele sabe disso, por isso que saiu de campo apanhado. Dida Branco é maior. Valeu, esse é o goleiro Dida.